Capítulo 3. O brincar. Proposição teórica. Nesse capítulo, busco explorar uma ideia que me ocorreu por força do meu trabalho e é fruto do estágio atual do meu próprio desenvolvimento, o que dá ao meu trabalho um colorido especial. Não é necessário dizer que, embora ele inclua psicoterapia, dedico-me sobretudo à psicanálise, e para as finalidades desse capítulo, não farei uma distinção clara entre esses dois termos. Ao propor minha tese, muitas vezes percebo que ela é muito simples e que poucas palavras são suficientes para dar conta do assunto. A psicoterapia ocorre na intersecção entre duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. Tem a ver com duas pessoas brincando juntas. O corolário disso é que, quando essa brincadeira não é possível, o trabalho do terapeuta consiste em retirar o paciente de um estado marcado pela incapacidade de brincar e trazê-lo para um estado em que consegue fazê-lo. Embora meu objetivo não seja revisar a literatura especializada, gostaria de dar crédito à obra de Milner, que escreveu brilhantemente sobre a formação simbólica. Entretanto, sua profunda análise não me impede de descrever o brincar com minhas próprias palavras. Milner relaciona a brincadeira infantil à concentração dos adultos. Quando comecei a notar que esse uso do eu não era apenas uma regressão defensiva, mas uma fase recorrente essencial para uma relação criativa com o mundo, ela se referia à fusão pré-lógica entre sujeito e objeto. Busco estabelecer uma distinção entre essa fusão e a fusão ou defusão do objeto subjetivo e do objeto objetivamente percebido. Acredito que o que proponho também se encontra no material apresentado por Milner. Eis outras de suas afirmações. Os momentos em que o poeta original que existe em cada um de nós criou o mundo exterior para nós, ao revelar o familiar no não familiar, talvez tenham sido esquecidos pela maioria das pessoas, ou então estão guardados em algum lugar secreto da memória, já que são parecidos demais com o contato com o divino para se misturarem com os pensamentos cotidianos. Milner, 1957. Brincadeira e masturbação. Preciso tirar uma coisa do caminho. Na literatura e nos debates psicanalíticos, o brincar tem sido um tema intimamente ligado à masturbação e às diversas experiências sensuais. É verdade que, quando somos confrontados com a masturbação, sempre pensamos: qual é a fantasia? E também é verdade que, quando observamos uma brincadeira, costumamos perguntar que excitação física estaria por trás do tipo de brincadeira observada. Entretanto, o brincar deve ser estudado como um tema em si mesmo, suplementar ao conceito de sublimação do instinto. Ao vincularmos tão intimamente esses dois fenômenos, o brincar e a atividade masturbatória, em nossa mente, é possível que tenhamos deixado de perceber algumas coisas. Busquei demonstrar que, quando uma criança está brincando, o elemento masturbatório encontra-se essencialmente ausente, ou, em outras palavras, quando a excitação física do envolvimento instintivo se torna evidente para a criança, a brincadeira é interrompida, ou pelo menos perde a graça. Tanto Chris como Spitz desenvolveram o conceito de autoerotismo para dar conta de dados similares. Estou em busca de uma nova definição para o brincar e me espanto com a aparente ausência de uma definição funcional de brincadeira na literatura psicanalítica. A análise da criança, independentemente da escola de pensamento, se baseia na brincadeira, de modo que seria surpreendente descobrir que, para definir o brincar, tenhamos que recorrer a autores que tratam do tema e não são analistas. É natural nos voltarmos para a obra de Melanie Klein, mas destaco que, ao tratar da brincadeira, Klein se debruça quase exclusivamente sobre os usos desta. O terapeuta busca se comunicar com a criança e sabe que ela, de modo geral, não domina a linguagem necessária para representar as infinitas sutilezas encontradas na brincadeira por aqueles que sabem procurar. Não se trata de uma crítica a Melanie Klein, ou a outros autores que descreveram o uso da brincadeira na psicanálise de crianças. Trata-se simplesmente de um comentário sobre a possibilidade de que, na busca por uma teoria total da personalidade, o psicanalista estivesse preocupado demais com o conteúdo da brincadeira, deixando de observar a criança que brinca e de escrever sobre o brincar como algo em si mesmo.
É óbvio que faço uma distinção importante entre os sentidos de brincadeira, como substantivo, e de brincar, como verbo substantivado. Qualquer coisa que eu diga sobre a brincadeira das crianças também serve para os adultos, embora seja mais difícil tratar do assunto quando o material do paciente se revela, sobretudo, por meio da comunicação verbal. Suponho que devemos encontrar a brincadeira de modo tão evidente na análise de adultos, assim como em nosso trabalho com crianças. Ela se manifesta, por exemplo, na escolha das palavras, no tom de voz e, é claro, no senso de humor. Fenômenos transicionais. Para mim, o significado do brincar ganhou uma nova coloração desde que comecei a observar os fenômenos transicionais, notando sua presença nos desenvolvimentos mais sutis, desde o uso inicial de um objeto ou uma técnica transicional até os estágios máximos da habilidade humana de criar experiências culturais. Gostaria de chamar a atenção aqui para a generosidade demonstrada pelos círculos psicanalíticos e pelo mundo psiquiátrico em geral, em relação à minha descrição dos fenômenos transicionais. Acho interessante que essa ideia tenha ganhado força justamente no campo dos cuidados infantis, e em muitos casos sinto que me deram mais crédito do que mereço nessa área. Os fenômenos transicionais são universais e, ao nomeá-los, simplesmente chamei a atenção para eles e para a possibilidade de utilizá-los na construção da teoria. Conforme vinha a descobrir, Wolff já havia escrito sobre objetos fetiche utilizados por bebês e crianças. Além disso, sei que na clínica psicoterapêutica de Anna Freud, esses objetos já tinham sido observados em crianças pequenas. Ouvi Ana Freud falar sobre o uso do talismã, um fenômeno intimamente correlacionado. Naturalmente, Milne imortalizou o ursinho Pooh. Suze e Arthur Miller, entre outros autores, recorreram a esses objetos que nomeei e aos quais especificamente me referi. O destino feliz dado ao conceito dos fenômenos transicionais me encoraja a crer que aquilo que busco dizer agora sobre o brincar também terá aceitação imediata. Existe algo sobre o brincar que ainda não encontrou um lugar na literatura psicanalítica. No capítulo 7, dedicado à experiência cultural e sua localização, torno concreta minha ideia sobre a brincadeira ao afirmar que o brincar tem um espaço e um tempo. Não é dentro, em nenhum sentido do termo, que infelizmente possui muitos usos no debate psicanalítico, nem é fora, ou seja, não faz parte do mundo repudiado, o não-eu, que o indivíduo decidiu reconhecer como verdadeiramente externo, a despeito das dificuldades e mesmo do sofrimento e que está fora do controle mágico. Para controlar o que está fora, é preciso fazer coisas, não apenas pensar ou desejar. E fazer coisas demanda tempo. Brincar é fazer. O brincar no tempo e no espaço. Para dar um lugar ao brincar, postulei um espaço potencial entre o bebê e a mãe. Esse espaço potencial varia bastante de acordo com as experiências de vida do bebê em relação à mãe, ou à figura materna, e contrasto-o com a. O mundo interno, que se relaciona com a parceria psicossomática, e B. Com a realidade concreta ou externa, que tem suas próprias dimensões e pode ser avaliada objetivamente, e que permanece constante, embora pareça variar segundo o estado do indivíduo que a observa. Agora posso esclarecer meu objetivo. Quero tirar a atenção da sequência psicanálise, psicoterapia, material da brincadeira, o brincar, organizando-a de trás para frente. Em outras palavras, é a brincadeira que é universal e que pertence ao âmbito da saúde. O brincar promove o crescimento e, portanto, a saúde. Brincar leva aos relacionamentos de grupo. Brincar pode ser uma forma de comunicação na psicoterapia. E, por fim, a psicanálise foi desenvolvida como uma forma altamente especializada de brincar, em prol da comunicação consigo mesmo e com os outros. Brincar é natural, enquanto a psicanálise é um fenômeno altamente sofisticado do século XX. É importante que o analista se lembre sempre, não apenas do que devemos a Freud, mas também do que devemos a essa coisa natural e universal chamada brincar. Não é preciso ilustrar algo tão óbvio quanto o brincar, mas mesmo assim, proponho dois exemplos. Assim como no caso de Edmund, aqui o brincar servia como um tipo de autocura. Em ambos os casos, o resultado era comparável ao de uma sessão psicoterapêutica.
na qual a história seria pontuada pelas interpretações do terapeuta. Um psicoterapeuta talvez preferisse não brincar diretamente com Diana, como quando comentei que o ursinho havia dito alguma coisa ou quando disse o que disse sobre os sonhos dos bebês de Diana serem encenados no chão. Mas essa disciplina autoimposta poderia ter eliminado parte da criatividade da experiência de brincar de Diana. Escolhi esses dois exemplos simplesmente porque foram casos consecutivos que recebi na mesma manhã em minha clínica, justamente quando estava escrevendo o artigo em que esse capítulo se baseia. Teoria da brincadeira. É possível descrever uma sequência de relações ligadas ao processo de desenvolvimento e ver a que lugar pertence a brincadeira. A. Bebê e objeto estão fundidos um com o outro. A visão que o bebê tem do objeto é subjetiva e a mãe tende a tornar real aquilo que o bebê está pronto a encontrar. B. O objeto é repudiado, aceito de novo e objetivamente percebido. Esse processo complexo depende profundamente da presença de uma mãe ou da figura materna preparada para participar e devolver o que é abandonado. Isso significa que a mãe, ou parte da mãe, oscila entre ser aquilo que o bebê tem a capacidade de encontrar e, alternativamente, ser ela própria, à espera de ser encontrada. Se a mãe é capaz de desempenhar esse papel ao longo de determinado período, sem admitir nenhum impedimento, por assim dizer, o bebê terá alguma experiência de controle mágico, ou seja, ele experimentará o que chamamos de onipotência na descrição de processos intrapsíquicos. No estado de confiança que surge quando a mãe consegue se sair bem nessa difícil tarefa, ausente quando ela não consegue, o bebê começa a desfrutar das experiências baseadas no casamento entre a onipotência dos processos intrapsíquicos e o controle que ele exerce sobre o real. A confiança na mãe representa um playground intermediário, a partir de onde se origina a ideia de mágica, uma vez que o bebê tem determinada experiência de onipotência. Isso tudo está intimamente relacionado à obra de Erikson sobre a formação da identidade. Refiro-me a isso como um playground, porque é aqui que a brincadeira começa. O playground representa um espaço potencial entre a mãe e o bebê, ou que une mãe e bebê. A brincadeira é extremamente excitante, mas que fique claro, ela não é primeiramente excitante porque os instintos estão envolvidos. O brincar, na realidade, se baseia na precariedade do interjogo entre a realidade psíquica pessoal e a experiência de controle de objetos reais. Essa é a precariedade da própria magia. A magia advinda da intimidade, de um relacionamento que mostra ser confiável. Para ser confiável, o relacionamento deve ser motivado pelo amor materno, pelo amor-ódio nutrido pela mãe ou pela relação de objeto, e não pelas formações reativas. Quando um paciente é incapaz de brincar, o terapeuta deve se concentrar nesse sintoma principal, antes de interpretar fragmentos de comportamento. C. O estágio seguinte é estar sozinho mesmo na presença de alguém. A criança agora brinca partindo da premissa de que a pessoa que ela ama e que, portanto, é confiável está imediatamente disponível e continua a estar disponível sempre que é lembrada após ter sido esquecida. Essa pessoa é percebida como alguém que reflete o que acontece no brincar. D. A criança começa agora a se preparar para o próximo estágio, que consiste em permitir e desfrutar uma superposição entre duas áreas do brincar. Na primeira, naturalmente, é a mãe que brinca com o bebê, ainda que tome muito cuidado para se adaptar às atividades de brincar dele. Entretanto, cedo ou tarde, a mãe passa a incluir seu próprio brincar, revelando que os bebês variam amplamente de acordo com sua capacidade de apreciar ou não a introdução de ideias novas que não são suas. Dessa maneira, o caminho está preparado para que um brincar comum ocorra no interior de um relacionamento. Ao observar os artigos que indicam o desenvolvimento do meu próprio pensamento e de minha compreensão, posso ver que meu interesse atual na brincadeira, como parte de um relacionamento de confiança que pode ser desenvolvido entre o bebê e a mãe, sempre fez parte de minha técnica de consulta, como podemos observar a seguir em um exemplo retirado do meu primeiro livro. 10 anos depois, elaborei esse conceito no artigo A observação de bebês numa situação padronizada. Psicoterapia.
Aqui, nessa área em que o brincar da criança e o brincar de outra pessoa se sobrepõem, surge a oportunidade de introduzir enriquecimentos. O professor visa ao enriquecimento. Por outro lado, o terapeuta se preocupa especificamente com os processos de crescimento pessoal da criança, assim como com a eliminação dos bloqueios do desenvolvimento que podem se tornar evidentes. Foi a teoria psicanalítica que permitiu a compreensão desses bloqueios. Ao mesmo tempo, seria limitado supor que a psicanálise seja a única maneira de fazer uso terapêutico do brincar infantil. É bom lembrar que o brincar é por si só uma terapia. Permitir que as crianças brinquem é, em si mesmo, uma forma de psicoterapia com aplicação imediata e universal e inclui o estabelecimento de uma atitude social positiva em relação ao brincar. Essa atitude contempla o reconhecimento de que o brincar pode sempre se tornar assustador. Os jogos e sua organização devem ser vistos como parte de uma tentativa de se adiantar ao aspecto assustador da brincadeira. Um responsável deve estar por perto enquanto a criança brinca, mas isso não quer dizer que precise participar do brincar infantil. Quando o organizador se faz necessário para gerenciar a brincadeira, isso indica que a criança ou o grupo de crianças é incapaz de brincar no sentido criativo que dou ao termo nesse texto. Para mim, é fundamental destacar que o brincar é uma experiência sempre criativa, uma experiência no contínuo espaço-tempo, uma forma básica de viver. A precariedade da brincadeira se deve ao fato de estar sempre no limiar teórico entre o subjetivo e aquilo que é objetivamente apreendido. Meu propósito aqui é simplesmente relembrar que o brincar das crianças contém tudo, embora o psicoterapeuta trabalhe com o material, o conteúdo do brincar. Naturalmente, uma constelação mais precisa se manifesta com hora marcada e em ambiente profissional do que se apresentaria em uma experiência atemporal no chão de casa. Entretanto, é mais fácil compreender o trabalho que realizamos quando reconhecemos que a base do que fazemos é o brincar do paciente. Uma experiência criativa que ocupa um tempo e um espaço e é intensamente real para ele. Além disso, essa observação nos ajuda a compreender como uma psicoterapia profunda pode ser feita sem um trabalho interpretativo. Um bom exemplo disso é a obra de Axline, de Nova York. Seu trabalho em psicoterapia é de grande relevância para nós. Atribuo valor especial à obra de Axline porque ela ajuda a confirmar meu argumento acerca do que chamo de consultas terapêuticas. Para mim, o momento mais significativo é aquele em que a criança se surpreende consigo mesma, e não o momento em que faça uma interpretação perspicaz. A interpretação feita sem que o material esteja maduro é doutrinação e produz submissão. O corolário disso é que a resistência surge da interpretação feita fora da área de sobreposição do brincar em comum do paciente e do analista. Quando o paciente não tem capacidade de brincar, a interpretação simplesmente não tem utilidade ou causa confusão. Quando existe um brincar mútuo, a interpretação, feita de acordo com os princípios psicanalíticos estabelecidos, dá continuidade ao trabalho terapêutico. Para que a psicoterapia possa acontecer, esse brincar deve ser espontâneo, não submisso nem condescendente. Resumo: A. Para que se chegue à ideia do brincar, é importante pensar na preocupação que caracteriza o brincar da criança pequena. O conteúdo é irrelevante. O que importa é o estado de quase desconexão, análogo à concentração de crianças mais velhas e de adultos. Enquanto brinca, a criança ocupa uma área que não pode ser facilmente abandonada e que também não admite intrusões com facilidade. B. Essa área do brincar não é a realidade psíquica interna. Ela é externa ao indivíduo, mas não é o mundo externo. C. Quando está nessa área do brincar, a criança reúne objetos ou fenômenos da realidade externa e os coloca a serviço de uma amostra derivada da realidade interna ou pessoal. Sem alucinar, a criança produz uma amostra de potencial onírico e vive com ela dentro de um ambiente composto de fragmentos da realidade externa. D. Ao brincar, a criança manipula fenômenos externos e os coloca a serviço do sonho, atribuindo a esses fenômenos significado onírico e sentimento. E.
Existe uma evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o brincar compartilhado e, em seguida, para as experiências culturais. F. Brincar supõe confiança e pertence ao espaço potencial entre o que era a princípio o bebê e a figura materna, com o bebê em estado de dependência quase absoluta, e a função adaptativa da figura materna é dada como certa pelo bebê. G. Brincar envolve o corpo. 1. Graças à manipulação de objetos. 2. Uma vez que determinados tipos de interesse intenso estão associados a certos aspectos da excitação física. H. A excitação física em zonas erógenas representa uma ameaça constante ao brincar e, portanto, a noção infantil da existência como pessoa. Os instintos são a principal ameaça ao brincar e ao ego. Na sedução, alguma agência externa explora os instintos da criança e ajuda a aniquilar nesta o senso de existência como unidade autônoma, tornando o brincar impossível. E o brincar é essencialmente prazeroso. Isso vale mesmo quando leva a um alto grau de ansiedade. Existe, entretanto, um grau de ansiedade insuportável que destrói o brincar. J. O elemento prazeroso do brincar traz consigo a implicação de que o despertar do instinto não é excessivo. Após certo ponto, esse despertar deve levar 1. Ao clímax, 2. Ao clímax frustrado e a um sentimento de confusão mental e desconforto físico que apenas o tempo pode reparar. 3. Ao clímax alternativo, como na provocação de uma reação social ou dos pais, raiva, etc. Pode-se dizer que o brincar chega ao próprio ponto de saturação, a qual se refere à capacidade de conter experiência. K. O brincar é inerentemente excitante e precário. Essa característica não deriva do despertar do instinto, mas da precariedade que pertence ao interjogo, na mente da criança, entre aquilo que é subjetivo, a quase alucinação, e o que é objetivamente percebido, a realidade concreta ou compartilhada.